Capítulo 23. Até que o tempo o apague. Queridas sombras, agora vocês sabem tudo, toda a loucura de uma luta, com acertos e erros comuns. A inocência e a beleza. Não tem inimigos, a não ser o tempo. Levantem-se e peçam que eu acenda um fósforo e acenda outro, até que o tempo o apague. W.B. Yeats. Passei a manhã de domingo me sentindo indisposta e cansada. Como se admitir a gravidez a Thomas tivesse me liberado para agir conforme minha condição. Ewen acordou resfriado e eu fiquei em casa com ele, enquanto Bridget e os O'Toole foram à missa. O céu estava nublado, uma tempestade estava se formando no leste. E eu fomos para a grande cama de Thomas e lemos todas as aventuras de Ewen, uma por uma, deixando a história de Michael Collins para o final. Ewen estava muito ciente de que havia sido nomeado cuidador do livro de Michael e mal respirava enquanto líamos, virando as páginas com cuidado, para não as amassar ou sujar. Devíamos escrever uma história sobre nós, sugeriu ele quando fechei a última página. Você, eu e Thomas? Sim, murmurou ele bocejando. Ele tinha tossido durante a noite e claramente precisava de um cochilo. Puxei os cobertores até seus ombros e ele se aninhou e fechou os olhos. E o que devemos fazer? Para onde devemos ir? Não me importo, só quero que estejamos juntos. Sua doçura trouxe um nó à minha garganta. Eu te amo, Ewen. Também te amo, murmurou ele. Observei enquanto ele adormecia, vencida pela necessidade de agarrá-lo e abraçá-lo, de beijar seu rostinho, de dizer quanto ele me fazia feliz. Mas ele já estava roncando baixinho, com a respiração um pouco dificultada pelo resfriado. Conformei-me em beijar sua testa sardenta e roçar meu rosto em seu cabelo ruivo. Saí do quarto, fechei a porta e desci as escadas. Bridget e os O'Toole haviam voltado da missa e um almoço leve estava sendo preparado. Eu precisava me vestir e arrumar o cabelo. Robbie queria ir a Sligo ver Arthur Griffith na prefeitura. Thomas havia ordenado que ele fosse minha sombra enquanto estivesse fora, dormindo em Garva Glebe à noite e deixando para seus irmãos quaisquer obrigações que o levassem para muito longe de casa. Não tínhamos visto nem ouvido falar de Liam e Ben, desde que Thomas deixara clara a sua vontade em dezembro. Passaram-se meses sem a menor ameaça ou incidente, mas Thomas não relaxara as suas instruções. Eu sabia que Robbie não iria à reunião eleitoral se eu não fosse com ele. Eu não estava no clima para pessoas e política, mas não me importaria em ouvir Arthur Griffith falar de novo. E odiaria que Robbie perdesse a oportunidade de ouvir um homem verdadeiramente grande. Descemos a pequena estrada meia hora depois, prometendo a Bridget que não demoraríamos. Ewen ainda estava dormindo. A tempestade havia se afastado e Bridget parecia contente em passar a tarde na frente do fogo, tricotando e ouvindo meu gramofone. As ruas de Sligo estavam cheias de soldados e a tensão no ar zuniu em meu peito, quando Robbie encontrou um lugar na Quay Street para estacionar a caminhonete dos O'Toole. Um caminhão cheio de forças antitratado passou rugindo, armado e sombrio, deixando sua presença ser notada. Se o objetivo deles era intimidar, eles conseguiram. Robbie e eu descemos da caminhonete e seguimos em direção ao pátio de paralelepípedos que circundava a prefeitura. As pessoas ao nosso lado corriam,
fazendo o possível para ficar longe das ruas, mesmo quando se reuniam do lado de fora do edifício, em estilo de palácio, examinando a multidão crescente em busca de problemas. Pelo menos 3 dezenas de soldados do Estado Livre criaram uma barreira ao redor do prédio, em uma tentativa de proteger as atividades. Outro caminhão cheio de soldados do exército republicano irlandês se aproximou, e todas as cabeças se viraram para observá-los passar. Vi muito rapidamente um rosto que me pareceu familiar. Rob, aquele é Liam? Perguntei agarrando seu braço. O homem estava à frente do caminhão, olhando para o outro lado da rua. Sua silhueta obscurecida por outros homens, seu cabelo coberto por um cap comum. O caminhão continuou descendo a rua sem que conseguíssemos identificar. Não sei, Sr. Smith. Rob hesitou. Não o vi, mas talvez isso não tenha sido uma boa ideia. Rob! Alguém gritou, e nos viramos em direção à entrada romanesca arredondada. O sino da torre começou a badalar a hora, um tilintar sombrio no céu encoberto. Como se o sino tivesse acordado a chuva. Trovejou e gotas grossas começaram a encharcar os paralelepípedos ao nosso redor. Ali está Eamon Donnelly. Ele disse que guardaria um lugar para nós, disse Rob, e corremos em direção aos degraus de calcário com a decisão tomada. A reunião transcorreu sem incidentes. Perdemos alguns discursos do início, mas ouvimos cativados Arthur Griffith, que falava sem anotações, com as mãos apoiadas na bengala. Ele não era um orador caloroso e poderoso, era comedido e comprometido. Persuadia as pessoas a votarem a favor do tratado e dos candidatos que o apoiavam, não porque fosse perfeito ou resolvesse todos os problemas da Irlanda, mas porque prometia o melhor caminho. Ele teve uma recepção calorosa e foi aplaudido de pé quando terminou. Enquanto a multidão gritava e batia os pés, Rob e eu deixamos nossos assentos, escapulindo da sala de reuniões à frente da multidão e descendo apressadamente a ampla escadaria com balaustrada de ferro forjado. O prédio era lindo, com cúpulas vidradas e arenito esculpido, e eu não me importaria de olhar mais de perto, mas Rob estava nervoso e ansioso para ir. E sem perder tempo me conduziu de volta à caminhonete. Ele não relaxou até chegarmos a Garver Glebe 1 hora depois. Ele me deixou na frente da casa para que eu não precisasse andar do celeiro, agradecendo por acompanhá-lo na excursão da tarde. Vou ficar fora mais um pouco, avisou ele. Disse ao meu pai que alimentaria os animais antes da missa. Não alimentei e ele não vai ficar feliz comigo quando descobrir que fui para a cidade em vez disso. Com sorte, ele nunca saberá. Pulei da caminhonete e acenei para ele em despedida. A casa estava silenciosa. Atravessei o saguão e entrei no meu quarto. Eu dormia na cama de Thomas, mas o armário dele era muito pequeno para nós dois. Então, guardava minhas coisas no quarto do andar térreo e me retirava para lá quando queria escrever ou ficar um pouco sozinha. Teríamos que reconfigurar isso em algum momento, especialmente com um bebê a caminho. Havia meia dúzia de quartos vazios em Garver Glebe, espaço suficiente para providenciar uma suíte matrimonial e um quarto para o bebê, mantendo Eowyn por perto. Tirei o chapéu e o casaco, pendurei-os no guarda-roupa e comecei a procurar um suéter na cômoda. As gavetas estavam abertas. As roupas estavam espalhadas, como se alguém tivesse remexido em cada uma delas, procurando por algo sem se preocupar em cobrir seus rastros.
A estreita gaveta de cima, onde guardava minhas joias e as poucas miudezas que havia adquirido em 10 meses em Garva Gleb, fora completamente virada de cabeça para baixo. Eu a peguei, sem me alarmar, mas confusa, e comecei a restaurar a ordem em minhas gavetas. Ewing, chamei. Ele certamente estaria acordado agora. Ele e Bridget estariam em algum lugar da casa. Ele não estava bem para ir lá fora e, obviamente, estava procurando algo nas minhas gavetas. Era o único que deixaria essa bagunça. Terminei de arrumar minhas coisas e fiz um inventário das joias e da pequena pilha de discos de gramofone, tentando descobrir o que ele estaria procurando. Ouvi um passo suave do lado de fora e chamei de novo, sem olhar para cima. Ewing, você mexeu nas minhas gavetas? Não foi Ewing, disse Bridget da porta com uma voz estranha. Ela apertava folhas de papel contra o peito, com o rosto abatido, os olhos selvagens. Bridget? Quem é você? Ela disse entre dentes. Por que está fazendo isso conosco? O que eu fiz, Bridget? Perguntei, e meu sangue começou a ferver. Dei um passo em sua direção e ela imediatamente deu um passo para trás. Liam, com um rifle nos braços, parou ao seu lado. Ele apontou a arma para o meu peito, com o olhar fixo, a boca severa. Bridget, implorei, olhando para a arma, o que está acontecendo? Liam, me falou, desde o primeiro dia. Ele disse que você não era nossa Anne, mas eu não quis acreditar. Não entendo, sussurrei, envolvendo a barriga com os braços. Meu Deus, o que está acontecendo? Ewen estava procurando algo, eu o peguei em seu quarto. Repreendi-o e comecei a colocar tudo de volta nas gavetas. O envelope estava no chão, explicou Bridget com palavras rápidas e voz rouca. E você abriu? Ela assentiu com a cabeça. Eu abri e li. Sei o que você está planejando. Você enganou Thomas, mas não enganou Liam. Ele nos avisou. E pensar que Thomas confiou em você. Ele se casou com você e você está planejando matar Michael Collins. Está tudo escrito. Ela estendeu as folhas à sua frente, tremendo tanto que os papéis balançavam. Não, você entendeu mal, eu disse baixinho, meus olhos e minha voz nivelados. Eu só queria avisá-lo. Como você sabe de tudo isso? Gritou ela, sacudindo as folhas novamente. Você está trabalhando para os Tans, é a única coisa que faz sentido. Bridget, onde está Ewing? Sussurrei, sem nem me preocupar em defender ou lembrá-los de que os auxiliares e os Black and Tans tinham ido embora. Ela tirou a pior conclusão possível e eu não sabia se qualquer coisa que eu dissesse ajudaria no meu caso. Não vou dizer. Você não é a mãe dele, é? Dei um passo em sua direção com a mão estendida, um apelo por calma. Eu quero que você vá embora, disse ela, levantando a voz. Preciso que você vá. Saia desta casa e não volte nunca mais. Vou mostrar isto a Thomas, ele vai saber o que fazer. Mas você tem que sair. Liam apontou para a porta da frente. Vá, disse ele. Ande. Caminhei desajeitada para fora do quarto, em direção ao saguão. Bridget ficou encostada na parede com os papéis na mão. Ignorei Liam, direcionando meus apelos à sua mãe. Vamos telefonar para a casa de Dublin. Ligaremos para Thomas. E você pode contar tudo a ele, tudo isso agora, sugeri. Não, eu quero que você vá embora. Não sei o que eu vou dizer a Ewing. Ele pensou que a mãe dele tivesse voltado para casa. Bridget começou a chorar, seu rosto se enrugando como as folhas que ela segurava nas mãos. Ela as deixou cair para enxugar as lágrimas, e Liam se abaixou e as pegou, enfiando-as no cós da calça. Ewing está bem, Bridget? Ele está seguro? Perguntei sem tirar os olhos da ampla escadaria que levava ao segundo andar, onde havia deixado eu algumas horas antes. E você se importa? Gritou ela.
Ele não é seu filho, não é nada para você. Eu só preciso saber se ele está bem. Não quero que ele ouça você chorando, não quero que ele veja a arma. Eu nunca machucaria Ewen. Nunca mentiria para ele, nunca fingiria ser alguém que não sou, gritou ela. Estou protegendo-o de você, como deveria ter feito assim que você chegou. Está bem, eu vou. Vou sair desta casa. Deixe-me pegar meu casaco e minha bolsa. A indignação que floresceu em seus olhos e seu rosto era mais assustadora que seu tremor e suas lágrimas. Seu casaco? Sua bolsa? Foi Thomas quem comprou para você. Ele abrigou você, cuidou de você e você o enganou. Enganou aquele homem bom e generoso, disse ela, enfurecida. Vá, ordenou Liam, apontando o rifle em direção à porta. Eu obedeci, abandonando todas as ações, exceto a que me tirou da casa, ilesa. Liam me seguiu com a arma apontada para minhas costas. Abri a porta e desci os degraus da frente com Liam bem atrás de mim. Bridget fechou a porta. Ouvi as travas se fechando, o ferrolho antiquado deslizando para o lugar. Minhas pernas cederam e eu desabei na grama com as pernas trêmulas. Não chorei, estava muito chocada. Simplesmente ajoelhei, com a cabeça encostada no peito, as mãos na grama úmida, tentando formular um plano. É melhor você começar a andar, exigiu Liam. E me perguntei se Bridget estava assistindo por detrás das cortinas. Rezei para que eu não estivesse. Levantei-me devagar com os olhos na arma que Liam segurava com tanta facilidade. Ele não havia hesitado em atirar em mim uma vez com 2 homens olhando. Você vai atirar em mim de novo? Perguntei com a voz alta e vibrante. Esperava que Rob ouvisse e interviesse. Senti um lampejo de vergonha e rezei para que Rob estivesse longe. Não queria que ele morresse. Os olhos de Liam se estreitaram e ele inclinou a cabeça, pensando, sem baixar o rifle. Acho que sim. Você continua voltando. Você tem 9 vidas, menina Anne. Anne? Você disse a Bridget que eu era outra pessoa? Contou a ela que você tentou me matar também? Desafiei. O medo cintilou em seu rosto e suas mãos apertaram a arma. Eu não queria atirar em você, não da primeira vez. Foi um acidente. Encarei-o sem entender, sem acreditar, e com mais medo do que estava antes. Do que ele está falando? Primeira vez? Quantas vezes ele tentou matar Anne Gallagher? E no lago? Foi um acidente? Perguntei desesperada para entender. Ele se aproximou de mim, nervoso, com o olhar penetrante. Achei que fosse a neblina me pregando uma peça, mas você era real. Brody e Martin viram também, e nós caímos fora de lá. Eu teria morrido, eu disse. Se Thomas não tivesse me achado, eu teria morrido. Você já está morta, gritou ele, mudando de temperamento de repente, e eu vacilei e tropecei para trás. Agora preciso que você desça por aquelas árvores ali, ordenou ele. Sua mão tremia, enquanto apontava para elas, e percebi que ele estava apavorado também. Ouvi que um dos meus meninos está enterrado no pântano. É para lá que estamos indo, pelo lago. Eu não iria a lugar nenhum com ele, não para o pântano, não para o lago. Não me movi. De repente ele estava em cima de mim, uma mão em punho no meu cabelo e um cano na minha barriga. Vire-se e ande, sibilou ele, pressionando a boca e meu ouvido. Ou vou atirar em você bem aqui, agora. Por que está fazendo isso? Ande. Comecei a andar, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Sua mão estava tão apertada em meu cabelo que meu queixo foi forçado para cima. Não conseguia ver onde estava colocando os pés, e tropecei várias vezes enquanto ele me empurrava em direção às árvores. Eu vi você em Sligo hoje com Rob Caolho. Imaginei que se Rob estava com você era porque Tom estava fora da cidade. Então, pensei em fazer uma visita rápida à minha mãe.
Imagine a minha surpresa quando cheguei aqui e a encontrei chorando chateada, me dizendo que você trabalha para os Tans. Você está trabalhando para os britânicos, Anne? Está aqui para matar Collins? Não, eu disse ofegante, meu couro cabeludo gritando. Tropecei e ele me puxou para a frente novamente. Não me importo se estiver, só quero que você suma e você me deu a desculpa perfeita. Passamos pelas árvores ao longo do lago e começamos a deslizar pelo aterro até a praia. O barco de Eamon foi puxado para a costa e Liam caminhou em direção a ele, ordenando que eu fosse também. Empurre, ordenou Liam, soltando meu cabelo e me empurrando para a frente enquanto nos aproximávamos. Ele manteve a arma apontada para minhas costas, claramente não confiando que eu não fosse fugir. Hesitei, com os olhos na maré ondulante. Não, gemi. Não chegue perto da água, amor. Empurre, gritou Liam. Eu obedeci com os membros pesados, o coração em chamas. Empurrei o barco para o lago. A água encheu meus sapatos e eu os tirei, deixando-os. Talvez Thomas os encontrasse e soubesse o que aconteceu. Ah, Thomas, sussurrei. Ewen, meu Ewen, me perdoe. A água estava nos meus joelhos, comecei a chorar. Agora entre no barco, comandou Liam, caminhando atrás de mim. Ignorei-o e continuei a andar, sabendo o que tinha que fazer. A água bateu nas minhas coxas, gelada. Entre! Ele gritou e pressionou o cano da arma entre minhas escápulas. Fingi tropeçar, caindo para a frente com os braços estendidos, e larguei o barco. A água gelada me envolveu, cobrindo minha cabeça e enchendo minhas orelhas. Senti a mão de Liam no meu cabelo agarrando desesperada. Suas unhas marcaram minha bochecha. Um tiro foi disparado, estranhamente amplificado pela água, e eu gritei, esperando a dor, esperando o fim. A água inundou meu nariz e minha boca, e eu tentei ficar de pé, sufocando. Mas Liam estava me pressionando para baixo. Seu corpo pesava sobre o meu. Lutei, chutei e arranhei, tentando me libertar de seus braços para alcançar a superfície, para viver. Por um momento fiquei leve, livre, encasulada em uma bolha sem ar, e lutei para permanecer consciente. O peso que me pressionava para baixo se transformou em mãos, me puxando para a frente, agarrando-me, levantando-me, arrastando-me para a costa de Seixos. Caí na areia, sufocando, engasgando, vomitando, enquanto o lago batia em meus pés, penitente. O gosto do lago, a areia entre meus dedos, tudo parecia igual, mas não havia neblina, nem escuridão, nem céu nublado. O sol acariciou meus ombros trêmulos. Era como se o mundo tivesse girado, inclinando-se em direção ao sol e me jogado para fora do lago. De onde veio, senhorita? Deus Todo-Poderoso, você me assustou. Eu ainda não conseguia falar, só via a silhueta do homem acima de mim em razão do sol poente. Não conseguia ver suas feições. Ele apertou minha barriga e eu tossi mais água. Sem pressa, você está bem. Ele me acalmou, agachando-se ao meu lado, dando tapinhas nas minhas costas. Eu conhecia sua voz, Eamon. Era Eamon Donnelly, graças a Deus. Liam. Onde está Liam? Murmurei. Meus pulmões queimavam e meu couro cabeludo gritava. Deitei a cabeça no chão, grata por estar viva. Liam? Perguntou ele. Você pode me dizer mais, senhorita? Eamon, tossi. Eamon, eu preciso de Robbie, não posso ir para casa. Robbie? Perguntou ele, levantando a voz, confuso. Robbie ou Eamon? Ou Liam? Desculpe, senhorita, não sei do que ou de quem está falando. Rolei para o lado, cansada demais para me levantar. Olhei para Eamon com um esforço hércules, mas não era Eamon. Encarei-o tentando identificar seu rosto. O rosto que não combinava com a voz. Jesus! Ele ofegou. É você, moça, meu Deus! Mas onde é que você estava? Quando... Ele gaguejou, fazendo perguntas que não consegui processar.
Senhor Donnelly? Gritei, o horror raspando em minha garganta. Ah, não, 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 não. Isso mesmo, você alugou o barco de mim, senhorita. Eu não queria que você pegasse o maldito barco, você sabia que não. Graças a Maria, você está bem. Achamos que tivesse se afogado no lago, confessou ele horrorizado. Que dia é hoje? De que ano? Gemi. Não conseguia olhar em volta para me certificar por mim mesma. Não queria ver. Levantei com a ajuda das mãos e dos joelhos, lutando para ficar em pé e cair de volta na água. Aonde você vai? Jim Donnelly perguntou. Não Eamon Donnelly. Jim Donnelly, que vivia na cabana perto do cais e me alugou um barco em 2001. Atirei-me no lago desesperada para voltar, mesmo tendo me recusado a admitir que tinha ido embora. Ele me puxou de volta. O que está fazendo? Está louca? Que dia é hoje? Gritei, lutando contra ele. É 6 de julho, berrou ele, envolvendo os braços em volta do meu corpo, me arrastando de volta para a margem. É sexta-feira. De que ano? Perguntei ofegante. De que ano? Hã? Gaguejou ele. É 2001. Estamos procurando você há mais de uma semana. 10 dias. Você nunca voltou para a margem. O barco, tudo simplesmente sumiu. A locadora veio e levou seu carro quando Gardai finalizou as buscas. Ele apontou para o estacionamento que não existia quando Thomas morava em Garva Gleb. Quando eu morava em Garva Gleb. Não. Chorei. Ah, não. O Gardai esteve aqui. Eles fizeram buscas no lago com equipamentos. Trouxeram até mergulhadores, disse ele, balançando a cabeça. O que aconteceu? Me desculpe, eu disse. Realmente não sei o que aconteceu. Realmente não sei. Tem alguém para quem eu possa ligar? De onde você saiu? Murmurou ele, tentando me persuadir a voltar para a cabana, para que eu me aquecesse, para fazer a ligação que ele estava desesperado para fazer. Eu queria que ele fosse embora, mas ele manteve o braço firme em volta dos meus ombros, me guiando para longe do lago. Eu precisava voltar para a água, mergulhar e voltar ao tempo anterior, ao lugar que deixara, a vida que perdera. Perdida, desaparecida. Simples assim, uma respiração, uma submersão e eu morri e nasci de novo. Liam tentou me matar e conseguiu. Ele levou a minha vida, levou o meu amor, levou a minha família. O que aconteceu com você, moça? Eu só conseguia balançar a cabeça muito perturbada para falar. Eu já tinha passado por isso. E dessa vez, Thomas e Ewen não estavam aqui para me ajudar. – 26 de abril de 1922. Anne se foi. Ela se foi há 10 dias. Voltei a Garva Gleb na noite de domingo, dia 16. Minha casa estava um caos. Meg segurava Ewen, que estava febril e doente, em seus braços. Seu choro tornava cada respiração uma luta. Meg mal conseguia me olhar. Estava tão perturbada, mas murmurou uma palavra. Lago. E eu saí pela porta, correndo entre as árvores, até a costa onde Robbie e Patrick estavam vasculhando em busca do corpo de Anne. Robbie, fazendo o possível para explicar o inexplicável, chorou ao relatar os eventos do dia. Liam tentou forçar Anne com uma arma a entrar no lago, e Robbie atirou nele. Quando Robbie correu até a água para tirar Liam de cima dela, ela havia sumido. Robbie disse que procurou no lago por 1 hora. Tudo o que ele encontrou foram os sapatos dela. Ele acha que ela se afogou, mas eu sei o que aconteceu. Ela se foi, mas não está morta. Tento me consolar com isso. Robbie arrastou Liam de volta para a casa e Bridget fez o possível para cuidar dele. Liam tem um ferimento de bala no ombro e perdeu muito sangue, mas vai sobreviver.
Eu quero matá-lo. Removi a bala, limpei e suturei o ferimento. Quando ele gritou de dor, mostrei a ele a morfina, mas não lhe dei. Thomas, por favor, gemeu ele. Vou contar tudo, tudo, por favor. E como você vai aliviar minha dor, Liam? Anne se foi, eu disse. Estou deixando você viver, mas não vou aliviar sua dor. Aquela não era Anne, ela não era Anne, juro, Tommy. Eu estava tentando ajudar você, gemeu ele. Bridget afirma que encontrou um complô na gaveta de Anne. Uma lista de datas e detalhes que descrevem o assassinato de Michael Collins. Bridget não sabe o que aconteceu com as páginas. Disse que Liam pegou e deve ter perdido no lago. Os dois estão convencidos de que Anne é uma impostora. Eles estão certos. Estão terrivelmente enganados. Eu quero colocar as mãos no pescoço de Liam e uivar minha indignação em seus ouvidos. Ela parecia Anne, mas não era Anne, disse ele, balançando a cabeça determinado. Fui inundado por uma terrível ideia repentina. Como você sabe, Liam? Sussurrei quase com medo de perguntar, mas com certeza absoluta de que finalmente descobriria a verdade. Por que você tem tanta certeza? Porque Anne está morta. Ela está morta há 6 anos. Confessou ele, a pele úmida, os olhos suplicantes. Ouvi Bridget se aproximar, arrastando os pés, em direção ao cômodo que uso como clínica, e me levantei. Bati a porta e tranquei. Não conseguiria lidar com ela. Ainda não. Como você sabe? Exigi. Eu estava lá, Thomas. Eu a vi morrer. Ela estava morta. Anne estava morta. Onde, quando, eu estava gritando, minha voz tão alta que ecoou em meu cérebro cheio de dor. No Correio Geral, na semana da revolta da Páscoa. Por favor, me dê algo, doutor. Não consigo pensar direito com essa dor. Vou contar tudo, mas você precisa me ajudar. Sem alarde ou sutileza, enfiei a seringa em sua perna e injetei morfina, retirando-a e colocando-a de lado, enquanto ele relaxava na cama. Seu alívio foi tão pronunciado que ele começou a rir baixinho. Eu não estava rindo. Fale, rugi, e sua risada se transformou em desgosto. Tudo bem, Tommy, vou contar. Eu vou contar. Ele inspirou profundamente, sua dor diminuindo, sua mente viajando para outro lugar. Algum lugar longe. Eu podia ver em seus olhos e na maneira como sua voz caiu, em um ritmo de contador de histórias, que ele compartilhava um relato que havia revivido 1000 vezes em sua cabeça. Naquela última noite no Correio Geral, estávamos todos tentando ser indiferentes, tentando agir como se não nos importássemos que o telhado estivesse prestes a desabar sobre nós. Todas as entradas estavam em chamas, exceto a da Henry Street, e descer a Henry Street era como passar por um maldito corredor da morte. Homens corriam com suas armas, atirando ao ouvir ruídos, e neste processo atirando nas costas um dos outros. Eu fui o último a ir. Declan tinha ido na frente com O'Reilly. Eles foram tentar limpar a Moore Street para o restante de nós. Mas imediatamente veio a notícia de que todos tinham sido abatidos. Meu irmão mais novo estava sempre tentando bancar a merda de um herói. Senti a memória crescer, densa e quente, como a fumaça que encheu meus pulmões quando fui para Moore Street, naquele sábado distante, atrás de meus amigos. 29 de abril de 1916 foi o pior dia da minha vida, até hoje. Hoje foi pior. Connolly pediu que eu me certificasse de que todos sairiam do Correio Geral antes que eu evacuasse. Continuou Liam, a morfina diminuindo sua cadência. Aquele era o meu trabalho. Tive que ver homens correndo por suas vidas, um após o outro, desviando de balas e tropeçando em corpos. Foi quando eu a vi. De repente ela estava lá no Correio Geral, caminhando em meio à fumaça. Ela me assustou, Thomas. Eu estava meio cego e tão cansado que teria atirado em minha própria mãe se ela tivesse vindo atrás de mim.
Esperei que ele dissesse o nome dela, mas recuei quando ele o fez. Era Anne. Não sei como ela voltou para dentro do correio. O lugar estava um inferno. O que você fez? As palavras saíram com uma lima da minha garganta. Atirei nela. Não tive a intenção. Apenas reagi. Atirei nela algumas vezes. Ajoelhei-me ao seu lado. E seus olhos estavam abertos. Ela estava olhando para mim e eu disse o nome dela. Mas ela estava morta. Então eu atirei de novo, Thomas, só para ter certeza de que ela era real. Eu não conseguia olhar para ele. Tinha medo de fazer com ele o que ele tinha feito com Andy Declan, com a mãe de Eowyn, com a minha amiga. Lembrei-me da loucura daquela noite, a exaustão, a tensão, e entendi como isso aconteceu. Eu teria entendido. Eu o teria perdoado. Mas ele mentiu para mim por 6 anos e tentou encobrir seus pecados, matando novamente. Peguei o chale dela. Ela o segurava. Estava quente demais no correio geral para usá-lo. Não tinha uma única gota de sangue nele. Ele obviamente estava muito impressionado com o fato. Franzi o rosto, imaginando o sangue que deve ter acumulado em seu corpo atingido por balas. E o anel. Estava tudo tão claro para mim agora. Tirei do dedo dela, não queria que ninguém soubesse que era ela. Eu sabia que se a deixasse no correio geral, seu corpo queimaria e ninguém jamais saberia o que eu fiz. Exceto você, você sabia. Lia anuiu, mas não havia expressão em seu rosto. Como se tivesse sofrido tanto tempo com a ponta afiada da culpa, que ela o houvesse esculpido em uma concha vazia. Então eu saí, caminhei até Henry Place, com o chale de Anne nas mãos e o anel no bolso. Sentia as balas passando zunindo por mim. Eu queria morrer, mas não morri. Kavanagh me puxou para um cortiço na Moore Street, e eu passei o resto da noite cavando as paredes de um cortiço ao outro, abrindo caminho em direção a Sackville Lane com alguns dos outros. Deixei o chale em uma pilha de entulho e fiquei com o anel. Carrego-o no bolso desde então. Não sei porquê. Desde então? Perguntei sem acreditar. Como isso era possível? Anne estava usando o anel na última vez que a vi. Minha Anne, minha Anne. Minhas pernas se dobraram e por um momento achei que fosse cair. Com certeza você notou que Anne estava usando o mesmo anel, murmurei, cobrindo o rosto com as mãos. Esses ingleses desgraçados pensam em tudo, não é? Malditos espiões! Mas eles não contavam comigo. Eu sabia o tempo todo que não era ela. Eu disse a você, doutor, mas você não quis ouvir, lembra? Levantei-me abruptamente, derrubando o banquinho na pressa. E me afastei dele para não estrangular a justa indignação em seu rosto. Anne me contou que seu avô, Eowyn, dera a ela o anel com meu diário e várias fotos. Eram as peças da vida que ele queria que ela recuperasse. Ah, Eowyn, meu menino precioso, meu pobre menino. Ele teria que esperar tanto tempo para vê-la novamente. Onde está o anel dela agora? Perguntei recuperado. Liam tirou-o do bolso e o estendeu na minha direção, parecendo aliviado por se livrar dele. Peguei-o, chocado com o fato de que algum dia o daria a Eowyn, e Eowyn o daria a Anne, sua neta, e ela iria usá-lo em seu retorno à Irlanda. Mas esse capítulo já havia sido lido, e meu papel na progressão ondulada do futuro e do passado já havia sido desempenhado. Minha Anne tinha atravessado o lago e voltado para casa. Em julho, quando você estava transportando as armas no lago, por que atirou em Anne quando a viu? Não entendo, perguntei, procurando a peça final do quebra-cabeça. Não pensei que ela fosse real, Liam murmurou.
Eu a vejo aonde quer que eu vá. Continuo a matá-la e ela continua a voltar. Ah, Deus, se ao menos ela voltasse, se ao menos ela voltasse. Na manhã seguinte, mandei Lee embora para nunca mais voltar. Prometi que, se ele fizesse isso, eu o mataria. Dei a Bridget a opção de ir com ele. Ela ficou, mas tanto ela como eu sabemos que eu queria que ela fosse. Não consigo perdoá-la. Ainda não. Não sei como vou seguir em frente. Respirar dói. Falar dói. Andar é uma agonia. Não consigo me confortar, não consigo confortar Ewen, que não está entendendo nada. Ele me pergunta onde está sua mãe e não faço ideia do que responder. Os O'Toole estão insistindo que façamos um funeral para ela, mesmo sem um corpo. O padre Derby disse que isso nos ajudaria a seguir em frente. Mas eu nunca vou seguir em frente. T.S.